encontro, né? É date. Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso encontro legal de hoje, super exclusivo. Consegui um bate-papo com duas pessoas muito queridas. Aqui ao meu lado direito está o Roberto Liviano, ele é promotor de justiça, ele é doutor em direito e ele é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Então vocês já devem conhecer, porque ele é famoso, ele está sempre em jornal, ele tem um monte de coisa publicada, mas depois eu conto para vocês. E aqui do meu lado direito, nossa querida Mônica Rosenberg, que também do Instituto Não Aceito Corrupção, ela foi uma cofundadora, não é isso? Da nossa Frente Ética contra a Corrupção. Olha, tá tendo uma pequena interferência. Obrigada, deu tudo certo? Valeu. Tá calminha? Então baixa o som do teu celular, meu amor. Obrigada. Então, deu certinho? Ela sempre faz isso. Então, olha aqui. A Mônica, ela é secretária executiva da FEC, como vocês sabem. Me ajudou muito. Esteve comigo lá em Brasília no início. Sempre presente, sempre carinhosa. Não é isso, Mônica? Que tá aqui porque é uma super especialista em corrupção também. É um tema que ela tem profundidade. E o bate-papo de hoje não poderia deixar de ser outro do que falar da lei de abuso de autoridade. Então, acho que todo mundo acompanhou. Quem não acompanhou agora vai entender, porque às vezes fica tudo muito confuso ali. A gente está fazendo essa live para conversar sobre ela e para explicar o que é a lei de abuso de autoridade. Todos esses questionamentos que estão feitos. Que bagunça foi essa na Câmara dos Deputados? Então a gente está aqui para explicar, tá certo? Então eu agradeço muito vocês. Vamos lá. Eu vou começar a fazer uma pergunta para você, Roberto. Vou te chamar de Roberto, tá bom? Claro. Então tá bom, porque eu sou a Adriana e ela é Mônica. Você é promotor de justiça. Você, como promotor de justiça, você é a favor de uma lei que puna promotores que agem com abuso de autoridade? Claro. Uma lei que puna com rigor promotores que ajam com abuso de autoridade, assim como puna os deputados federais, os juízes, os policiais. Quem detém poder tem que ser controlado e punido. Isso é elementar. Você não pode imaginar alguém receber poder e não poder ser punido pelo abuso do poder. Isso é absolutamente elementar. Não tem como ser contra isso. Ser contra isso é querer a anarquia, querer uma situação em que todos estão contra todos e os atos não têm consequências. Nós temos no Brasil, Adriana e Mônica, é um prazer estar do lado de vocês, nós temos no Brasil uma lei que está em vigor há 54 anos que regula isso. Na verdade é um decreto-lei, né? Porque ela foi editada em meio à ditadura, né? Ela fala de abuso de autoridade e as penas são muito brandas. Tá? Então, o que eu quero destacar aí? Você fazer uma nova lei 54 anos depois, super saudável. É importante, né? Que você faça uma lei de maneira cuidadosa, de maneira atenta, para que ela abranja a todos. Não esta palhaçada que foi feita, na verdade palhaçada é uma palavra muito branda, inclusive até uma ofensa aos palhaços. Né? Esta lei é um ato tirânico. O próprio ato de aprovar esta lei representa abuso de autoridade. Ao aprovar esta lei, essas pessoas deram um tapa na cara da sociedade. Isso não é um exercício legislativo voltado para o bem comum. É óbvio, você é parlamentar e você sabe, para que se faz uma lei? Para o bem das pessoas. Não tem sentido fazer uma lei que seja um instrumento de auto-benefício, de auto-blindagem. Leis têm que ser feitas para melhorar a vida das pessoas. A gente já vai entrar nessas leis, até para entender isso que você está falando. Mas você, Mônica, na tua opinião, assim, você concorda com o que o Roberto falou? Que, assim, a gente tem que ter uma lei de abuso de autoridade que puna essa lei? A gente sabe que o sistema judiciário do Brasil é um sistema autoritário. Nós sabemos até que o nosso judiciário também está permeado de problemas, está permeado de corrupção. Então, é certo, o Roberto tem toda a razão, precisa de uma lei para conter os excessos. Nós sabemos que as pessoas mais humildes não têm os mesmos acessos à justiça que os ricos e poderosos do Brasil. Então, claro que precisava, mas não é essa lei. E o pior,
o que a gente tem que separar aqui é o conteúdo da lei e a forma com que ela está sendo levada à frente. Então, o conteúdo tem muita coisa que tem que ser discutida, mas a forma como foi feita, com aquela votação nominal, sem discussão pelo nosso parlamento, Sem votação simbólica, com a votação Sem simbólica, votação. sem a gente saber quem votou contra, quem votou a favor, aquilo é que foi inaceitável. Tá. Olha só, para quem não acompanhou, o que aconteceu? Nós estávamos essa semana lá na Câmara dos Deputados votando a medida provisória da liberdade econômica. Então a gente estava assim muito feliz, vamos votar, que bom, né, liberdade, vamos gerar emprego, vamos votar. E de repente falou assim, vai entrar uma outra lei para votar. E até ventilaram que podia ser licitação e abuso de autoridade, tinha até esse questionamento, mas falaram, mas é só urgência. Eu falei, mas nossa, isso não é urgente, qual que é a urgência de votar isso nesse momento? E quando a surpresa maior, depois falaram, é abuso de autoridade. Então já estava todo mundo falando, ok, só que todo mundo pensava que aqui tinha acabado de ser fechado o cenário em junho, onde já tinha tido do Congresso, estava atrelado às 10 medidas, certo? Que era ainda pior. Que tinha ido para o Senado. A gente se preparou em cima daquela. Qual não foi a nossa surpresa? Quando a gente, naquele dia que ia votar urgência, soube que era aquela de 2000, que estava lá desde 2017, do Senado, que é do Renan Calheiros, do Randolph, e do Requião foi o relator. O Requião foi o relator. A gente, assim, ficou completamente estarrecido. E na urgência, todos nós do Novo votamos contra a urgência, porque a gente achou aquilo um absurdo, inoportuno, inadmissível naquele momento, e tudo a toque de caixa. Então quem acompanhou viu. E o pior de tudo é que a toque de caixa forçaram, e depois eu vou contar o resto da história, forçaram que a votação fosse naquele dia. Então a forma que a Mônica está falando, e que realmente o Roberto está falando, quando fala que tem que ser pró-sociedade, e decididamente não foi pró-sociedade, é isso. Nós não discutimos essa matéria lá. Não foi para a comissão. Quem votou não conhecia, não sabia, não discutiu. Aquilo ali é uma caixa legislativa, a gente não tem que aceitar o que vem do Senado. A gente tem que discutir ali também para melhorar, para ver se aceita ou se não aceita. Então, simplesmente não foi mudado nada, nenhuma vírgula, porque foi feito um acordo para passar aquela lei. Não, e nem todo mundo participou desse acordo. Vamos para a segunda pergunta, depois a gente continua, porque a gente vai se empolgando e a gente vai ficando indignado, mas vamos lá. Não, mas Adriana, veja, você está tocando num ponto que eu acho que vale a pena as pessoas refletirem. O que é urgente? Urgente, nos termos da Constituição, é a criança ou adolescente. É fome. Urgente é a fome. É guerra. Urgente é a saúde. Urgente é a educação, saneamento. Urgente são as tragédias humanas. Não é urgente fazer uma lei para se vingar de juízes e promotores. Qual é a urgência nisso? Tem uma urgência artificial. Esse projeto estava parado lá na Câmara, não houve uma audiência pública, não houve nenhuma discussão, então não existe urgência nenhuma. Tiraram da cartola. É um exercício claro de vingança contra quem trabalha para defender a sociedade. Na verdade, é isso que foi aprovado. A urgência que tinha era que isso pudesse andar antes da Previdência, para ter certeza que não haveria veto, para ter tempo de reagir. E também para a sociedade não poder se organizar e reagir a isso. Essa é a urgência. A urgência dele. Urgência é a facada pelas costas. Algumas pessoas, assim, até me perguntavam, nossa, mas vai ter, na própria terça-feira, vai ter votação do abuso? Não, o que estão falando aqui é que vota urgência e depois a semana que vem começa. E eu estava, assim, bem... Gente, foi muito difícil, mas eu concordo. Existe uma questão de priorização que a gente precisa discutir. Porque é urgente para quem? Ali tem representante do povo que deveria pensar no que é urgente para o povo nesses itens que a gente falou. Não na urgência de... Sabe, as prioridades não são a do povo, eu garanto. Então, Adriano, por essas e outras, o Latino Barômetro é um instituto de pesquisa que existe há quase 30 anos, que examina indicadores sociais, econômicos e políticos da América Latina. O informe de 2018 aponta que, para os brasileiros, apenas 7% daqueles que detêm o poder usam-no para o bem comum. E 93% usam o poder para autobenefício. Então, esse tipo de situação apenas reafirma isso. E isso nos leva para indicadores horríveis, como a posição 105 no índice de percepção da corrupção. Nós caímos do 69 para o 105 nos últimos 5 anos e estamos descendo a ladeira. Por quê?
Porque você tem esse tipo de deslealdade. Isso torna mais aguda a crise de representatividade política. Os políticos procuram, não digo todos, por favor, hein? Eu tô aqui. Não, mas muitos políticos só procuram o povo em tempo de campanha. E depois exercem o poder de costas para a sociedade. É verdade. Isso gera um abismo entre o representante e o representado. E o que ocorreu nesta votação é uma evidência clara dessa situação. O total desrespeito pelo povo. É tapa na cara, é facada nas costas. Não tem palavras mais brandas para falar. Numa democracia representativa, numa democracia participativa, o político ali está para exercer o poder em nome do povo. E o povo não quer isso. Então houve uma traição ao povo. Na Alemanha, você tem o Instituto do Recall de Mandato. Essa seria uma hipótese de recall de mandato dos traidores. Deixa eu contar uma boa notícia. As pessoas estão traindo o mandato. Você sabe que nós temos uma frente parlamentar da reforma política que a gente discute recall, candidatura independente, várias outras coisas para melhorar uma situação dessa. Mas, Adriana, voltando para a questão da urgência, explica para as pessoas quem define as pautas do que vai ser votado. Então, gente, é assim, durante toda semana existe uma reunião do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, com os líderes dos partidos. Toda semana existe para discutir a pauta. Então, a gente recebe uma pauta na sexta-feira anterior, com possíveis coisas para serem votadas na semana seguinte, mas na terça-feira, antes do plenário, os líderes se encontram e resolvem o que vai ser votado. Muitas vezes são coisas que não estão na pauta. Neste caso específico, isso realmente eu fiquei muito indignada, e eu faço questão porque eu falei ali no plenário, nesse dia específico, não teve essa reunião com todos os líderes para falar, vamos votar esta do abuso de autoridade. Não, como o próprio Rodrigo Maia falou no microfone, ele conversou com alguns líderes, ele mesmo falou, eu não conversei com todos, ele conversou com os líderes dos partidos maiores e eles resolveram que seria aquela lei votada naquele momento. Foi isso que aconteceu e por isso que realmente eu fiquei muito indignada, porque um tema dessa relevância, que tem consequências seríssimas, aliás é a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês, de uma maneira breve, quais são as consequências do assunto, foi jogado desse jeito, goela abaixo e sem a menor chance da gente reverter, sem a menor chance da gente sugerir mudanças. Foi isso que eu fiquei indignada. A gente fez papel de marionete ali. E aí, antes de você entrar na seguinte pergunta, relembre há quanto tempo nós estamos batalhando. Olha, sou eu que estou sendo conversada aqui. Mas é importante você relembrar há quanto tempo a Frente Ética contra a Corrupção está tentando pautar o fim do foro privilegiado. Para quem não sabe, inclusive foi logo no começo, né, Desde Mônica? o começo, primeiro dia você conseguiu. A gente conseguiu logo na primeira semana, a Frente Ética contra a Corrupção foi lá na casa, com o senador Álvaro Dias, porque ele é autor da PEC 333 do foro privilegiado, pedir para ele pautar a PEC 333. Tinha vários parlamentares de vários partidos, né? Tinha o senador Alessandro Vieira do Cidadania e tantos outros, o professor Luiz Flávio Gomes também. Vários, o Felipe Rigoni, vários a gente foi pedir, por favor, paute. E ele falava, não tem acordo entre os líderes. Então, assim, só para vocês entenderem que na nossa concepção tem muita coisa urgente, essas urgências que passam não estão a serviço do povo. Mas vamos lá. De uma maneira breve, porque eu tenho muitas perguntas para fazer para vocês, quais são as consequências, na opinião de vocês, assim, se realmente essa lei for à frente, se o presidente não vetar, porque a gente ainda tem um caminho para percorrer, mas se não for vetado, quais são as consequências desta lei? Pois é interessante você fazer essa pergunta e eu quero deixar claro para quem está nos vendo, nos ouvindo, que essa não é uma questão de defesa corporativista. Quero deixar bem claro. Porque você é promotor, né? Eu sou promotor. O pessoal vai falar, tá defendendo... Não. Mas eu quero mostrar esse quadro como um todo para as pessoas entenderem que não se trata disso. A lei é mal feita. A lei visa colocar de joelhos os policiais, os juízes, os promotores. A lei pretende enfraquecer o sistema de justiça. Foi exatamente o que aconteceu na Itália após a Operação Mãos Limpas. Você teve um amplo combate à corrupção e o corpo político se uniu, reagiu e destruiu o sistema de justiça. Essa lei está sendo aprovada com claro propósito de destruição do sistema de justiça. Alguém pode dizer, não, esse cara está exagerando, ele é doido. Então eu vou começar a dar os exemplos. Tem um artigo na lei que diz o seguinte, para que a polícia investigue,
é necessário indícios. Né? Então, no Brasil, é bom que todo mundo saiba que muitas das investigações começam com denúncias anônimas. Sim. Se houver a apuração de algum fato, por exemplo, uma mulher que é espancada todos os dias pelo marido e não aguenta mais o espancamento. E aí se faz isso por denúncia anônima, por razões óbvias. Né? Claro. Então, esta denúncia anônima, se o policial acolher a denúncia e resolver apurar, este policial será preso. É isto que prevê a lei. Então, quem cumprir a lei para proteger a sociedade, vira bandido. Né? O promotor que oferece uma denúncia, ele acusa um corrupto. Ele acusa o corrupto, tem provas para acusar o corrupto, está no artigo 30 da lei. Ele tem provas para acusar o corrupto, aí o juiz examina a denúncia dele, vê que a denúncia está perfeita, está em ordem, a interpretação da lei é perfeita, porque disseram que não estão criminalizando a hermenêutica. Estão criminalizando a hermenêutica. Explica para todo mundo o que é hermenêutica. Hermenêutica é... Poxa, ele fala chique, gente. Vamos tentar entender. Interpretação da lei. Hermenêutica é isso. É você examinar a lei e interpretar aquilo que ela quis dizer. No mundo, a criminalização da interpretação, ela não existe desde a Revolução Francesa. Você punia por interpretação indevida antes de 1789. De lá para cá, não existe mais isso, porque se entende que você criminalizar a interpretação, você quebra a independência da justiça. E aí se disse que isso foi tirado. Não é verdade. Pega o artigo 30 e leia. O promotor oferece a denúncia, está bem amparada nas provas, o juiz recebe a denúncia porque entende que a acusação é admissível. Está tudo perfeito, aquela pessoa denunciada virou réu. Aí o réu entra com habeas corpus no tribunal. O desembargador que examina o habeas corpus, ele dá uma liminar trancando esta ação penal. Explica para o povo o que Trancando. é habeas corpus. Habeas corpus é um instrumento de defesa em que alguém que é acusado de um crime dirige-se à justiça e diz: estou sendo alvo de uma injustiça. Pode dizer que foi injusta uma prisão, pode dizer que está sendo injusta uma acusação. Então a pessoa entra com habeas corpus e diz: essa acusação é injusta, é descabida, não tem pé nem cabeça. Tá. Aí vem o desembargador, aquele que julga em segundo grau, e diz: realmente não existe justa causa. Okay. Então, aquele promotor que instantes antes cumpria a lei, recebeu a acusação, elaborou a acusação e ofereceu à justiça, ele, a partir do momento que o desembargador deu essa liminar, o promotor se torna bandido. Vai para a cadeia, pena de 1 a 4 anos, a mesma pena de ladrões de rua. Você prende um promotor por cumprir a lei. Existe no artigo seguinte a mesma coisa no artigo 31, você prorrogar a duração de inquéritos. A prorrogação é uma coisa que existe. Isso é óbvio. Se você tem um caso complicado, que você precisa ouvir mais testemunhas, você precisa fazer perícias, você precisa reunir documentos, às vezes as pessoas moram longe, moram em outro país, então é óbvio que você vai prorrogar a duração de uma investigação. Segundo o artigo 31, prorrogações indevidas levam à prisão. Ou seja, casos complicados não podem ser investigados. Tá certo? Não para por aí. Pega o artigo 17. O Brasil será motivo de gozação em todo o mundo. Vamos imaginar que o Fernandinho Beiramar tem que ser levado de um presídio para o fórum. Né? E aí o Fernandinho Beiramar, todo educado, gentil, ele encontra os policiais e fala: bom dia, meu senhor, boa tarde, meu senhor. O policial, que já sabe de quem se trata, sabe que é um homem perigosíssimo, que coloca em risco a sociedade, esse policial resolve algemar o Fernandinho Beiramar para proteger a sociedade. Este policial será preso porque é bandido por proteger a sociedade. Agora, quem cuida da sociedade, segundo esta lei, vira bandido. Isso não existe uma regra dessa natureza em nenhum país do planeta. Isso é uma aberração. Só débeis mentais podem dizer que isso é punir abuso de autoridade. Você não poder algemar um preso perigoso porque ele ficou comportadinho na hora de ser transportado, isso é uma coisa que parece que estão revogando a lei da gravidade. Sabe, são absurdos tão grandes. E mais, se você olhar atentamente, você percebe que isso que é criminalizado aí já é punido pelas leis. Por exemplo, artigo 28
da lei. Fala em revelar indevidamente, expor sigilo indevidamente, certo? Muitos já falam, se estivesse em vigor, Sérgio Moro poderia ser punido. Basta você olhar no Código Penal, no artigo 325, que está lá essa conduta. Revelação de segredo. Então, o que nós concluímos? Ou você tem absurdos que não tem pé nem cabeça, que é a inversão, agora o queijo come o rato, agora o poste urina no cachorro, é isso que esta lei propõe, ou você tem assuntos que já são punidos pela lei. Portanto, o que se pretende aqui? Vingança. Esta lei é um ato de vingança, nem está havendo disfarces em relação a isso, é vingança contra quem trabalha em prol da sociedade. Isso que representa essa lei. Pouca coisa se salva nela, pouca coisa se salva. Num momento em que a gente precisa tanto combater a impunidade, né? Nós que combatemos a corrupção, e o Roberto como nosso grande inspirador, a impunidade é um grande problema. Aí você vai justamente amarrar aqueles que atuam contra a impunidade, é complicado. E a gente ouve muita gente que é a favor e que está defendendo, dizendo não, mas é a justiça que vai julgar. Então eles diriam para o Roberto, o cara não vai ser preso. Mas só a possibilidade de que ele possa vir a ser preso gera nesse agente uma insegurança que atrapalha a realização do seu trabalho. E isso não pode, essas pessoas têm que ter certeza de que elas estão protegendo a sociedade. Elas têm que ter segurança, da mesma maneira que deputados têm liberdade para falar, de se expressar. Então as pessoas têm que poder exercer o seu cargo. Não tem que ter garantia de independência. Sem justiça independente, você não tem democracia. Você não tem civilidade. Estado de Direito. Essa lei é um golpe na civilidade, na dignidade humana. Ela quebra a lógica das instituições, porque juízes, promotores e policiais não podem mais trabalhar. Então você desequilibra aquela ideia da separação dos poderes. É isso mesmo. E ao mesmo tempo a lava-jato, a lava-toga não anda. Então, é terrível. Isso não tem urgência. Não. Pois é. Urgência é só vingança. E para quem não sabe também, qual foi a grande questão ali? A gente estava falando, além desse conteúdo que está sendo, que está gerando toda essa confusão, que não é boa, que não traz benefício, que vai reprimir quem trabalha contra a corrupção, o que acontece? A forma que foi feita. São 513 parlamentares na Câmara dos Deputados. E para vocês pensarem, foi decidido entre um grupo pequeno de alguns líderes, de alguns partidos, que ia ser votada essa lei e não foi discutido. Então, qual foi a nossa postura ali? A gente quer discutir, tem que ir para a comissão, tem que aprofundar, não podemos assim... E foi negado. Passou a urgência, por quê? Os partidos têm número e lá, gente, é muito simples, lá é contagem por número. Então, tinha minoria que não aprovava urgência, passou. Depois o que acontece? Foram para o mérito. E nós, o que a gente lutou? Para ser nominal. Porque minimamente todo mundo, o povo tem que saber como o seu representante votou e como se posicionou. Isso é o mínimo, para tudo. Só que eu, por exemplo, eu falei, vamos fazer nominal, vamos pedir nominal. Eu sou do Partido Novo, são 8 deputados, a gente não pode pedir nominal, porque tem que ter 31, isso é uma regra. Eu comecei a coletar assinaturas, vocês devem ter visto. Coletei o Marcelo Calero, o deputado do Cidadania. Então ficou o Novo Cidadania coletando assinatura. Ali, fomos lá na mesa e colocamos ali 50. Falaram, não, a gente não pode aceitar. Como não pode aceitar? São 51, a gente acabou de coletar. Vocês viram, a gente coletou. Precisa de 31. Então, precisa de... Eram quase 50. Pois é. Aí, não, a gente não pode aceitar, porque não dá pra gente conferir se quem está aqui... Eu peguei e falei, mas então, manda levantar a mão, né? Daí, ele falou pra mim, mas isso é prerrogativa do presidente. Daí eu pedi para o presidente, falei assim, então, estão todos aqui, eu coletei, você pode... Não, deputado, você não pode fazer isso, porque vocês já entraram com requerimento, que a gente tinha entrado com requerimento de retirada de pauta, e só pode um requerimento e vocês queimaram o requerimento. Bom, resumindo, eu desci, combinei com o povo para levantar a mão, e na hora dele a gente falou, só que daí está gerando essa polêmica que fez a gente ir para o STF, porque a gente se sentiu reprimido, a gente ficou indignado, porque a gente queria discutir o assunto, a gente queria que fosse nominal, pelo menos. Tem um vídeo com você gritando, é você gritando. Sou eu gritando naquele microfone. Não, eu falava, verificação, nominal. Não
esganiçada, que vocês sabem que de vez em quando eu me empolgo. E aí, e tem lá os numerozinhos, fora o que estava do lado direito, fora o que estava do lado esquerdo, e um monte de gente que estava lá atrás que levantou a mão também. Mas o vídeo pegou aquilo, parece que eles... E a gente simplesmente quer o direito que seja verificado, para que a gente possa ter o direito de votar nominalmente. Porque um assunto dessa gravidade, um assunto dessa importância, a gente tem que dar nome aos bois, sim, por uma questão de transparência e respeito. Vamos voltar para cá, porque eu estou com os especialistas e eu falo muito. Vou para um assunto, eu gostaria que você falasse um pouco da subjetividade, que carrega várias coisas. Porque a gente, olha, estender a investigação sem motivos, demorar exageradamente para devolver processo, e outros absurdos que eu encontrei aqui, a gente vê que tem muito, impedir ou retardar o envio. Não está falando se é 1 dia, 5 dias, 100 dias. Essa subjetividade, eu gostaria que vocês falassem um pouco, até para quem está ouvindo, porque isso é um mar de problemas, certo? Qualquer coisa cabe nesse baú, não é isso? Isso é o que se chama no direito penal de tipos penais abertos. Quando você faz uma lei desta maneira, você quebra as garantias do cidadão, porque uma lei penal, ela tem que definir com clareza quais são os elementos da conduta que é punida. Quando você usa palavras que permitem N interpretações, você cria insegurança para as pessoas. As pessoas não vão saber quais são os parâmetros regulares para haver a punição. Então é isso que se fez aqui. É um monstrengo ameaçador, e é bom lembrar, nenhum crime previsto nesta lei para punir senadores e deputados. A impressão que eu tenho falaram que tinha uma. Não. De atividade típica parlamentar. Tá. Atividade típica parlamentar, porque os crimes aqui são todos de atividade típica judicial. Tá. Você não tem nenhum ato que seja da competência do legislativo que é definido aí na lei como ato punível. Eu fico com a impressão que suas excelências devem ter os nomes encaminhados ao Papa Francisco, né? Para beatificação, para canonização, porque são pessoas que estão acima do bem e do mal, né? Essa é a impressão que eu tenho. Como se no Brasil os parlamentares não transgredissem a lei. Eu me lembro de um episódio, Adriano, ocorrido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que eu cito como exemplo em sala de aula de abuso de poder, né? Lá, 3 deputados estaduais tiveram a prisão decretada pelo STJ, deputado Pisciani e outros 2. Nos termos da Constituição do Estado do Rio, a Assembleia tinha que decidir se mantém a prisão ou não. O povo, sabedor da truculência e dos caciques que andam pelo Rio de Janeiro, foi à Justiça que teve uma ordem judicial que garantia acesso às galerias. As pessoas chegaram lá munidas da ordem judicial e o presidente da Assembleia barrou o povo. Como se o prédio não pertencesse ao povo. É lógico. Como se fosse um bem particular de propriedade dos políticos. Eu uso esse exemplo em sala de aula como exemplo de abuso de autoridade. Pois saibam vocês que não está nesta lei. Segundo suas majestades, estes indivíduos que aprovaram esta lei, este ato não é abuso de autoridade. É um ato que deve merecer canonização ou beatificação papal, né? Então, nós estamos diante de uma monstruosidade, não tem o que se falar. Posso fazer um contraponto? Eu gostaria de fazer um contraponto e depois eu passo a palavra para a Mônica. Porque assim, nós sabemos também que tem promotores que abusam. Inclusive, promotores e juízes que abusam, realmente, que assim, se acham Deus também, que canetam tudo. Por isso que eu falei no início, eu sou favorável à punição. Sim, mas numa lei corretamente feita. Mas o que eu estou falando assim, é que você fala que é uma lei de vingança. Você não acha que muitas coisas, talvez, eu não estou falando especificamente porque eu apoio a Operação Lava Jato, sempre apoiei. Sim. A questão, você não acha que também muita coisa foi motivada, principalmente em outros estados, em outras cidades talvez, pequenas, onde o promotor talvez tenha exagerado, o Ministério Público tenha exagerado, e as pessoas se sentem muito coagidas, às vezes com boa intenção, às vezes por ignorância, às vezes com má intenção. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é o que as pessoas falam. É muito bom esse questionamento. Os promotores, os juízes, os policiais são seres humanos e falham, tudo bem? Agora, é importante haver clareza em relação ao seguinte: em que contexto, qual é o momento, porque, como se falou no início aqui, esse projeto estava há 2 anos parado, não houve nenhuma audiência pública, não houve nenhum debate.
Decreto de urgência aprovado de maneira fantasmagórica, tá certo? Explica o porquê do fantasma. É porque é uma coisa assim que surge do nada. Não estava nem na pauta. Não estava. De repente, está aprovado e as pessoas não têm nem tempo de respirar. E é uma velocidade superior à tecnologia suíça. Né? Peraí. Na Suíça evoluíram muito. Aqui no Brasil, de repente, para aprovar vingança, se faz rapidamente. Mas deixa eu completar meu raciocínio. Por que isso? Porque a Lava Jato está num momento vulnerável. É isso. Com toda a divulgação dos diálogos, então, ela está sob ataque. E o que a Lava Jato fez? Qual é o legado que ela deixou para o país? Nunca se atingiu essa quantidade de pessoas detentoras de tanto poder. Tanto na esfera política como na esfera econômica. Então, aqueles que detêm o poder reagem. Ah, tem promotor que é mal criado, tem promotor que abusa do poder. Tudo bem, eu já disse no início. É bom lembrar, antes de mais nada, é bom as pessoas saberem, porque dá a impressão que isso aqui é uma terra vasta de impunidade. Existem corregedorias nos estados, do Ministério Público Judiciário, existe o Conselho Nacional do Ministério Público de Justiça, e esses organismos, eles fiscalizam e punem os juízes e promotores. Então, no âmbito político não existe. Por exemplo, falta de decoro. Isso parece uma peça de museu. Porque a falta de decoro é atônica. As pessoas se xingam, as pessoas se agridem, se batem. Aquela cena... O parlamentar xinga ministro. Sim, aquela cena grotesca da eleição do presidente do Senado, aquilo, se Fellini estivesse vivo, aquela sessão era um filme. Né? A quantidade de atrocidades. Um senador recebeu 2 votos por engano, ele tentou votar 2 vezes. O Código Eleitoral define isso como crime. Isso é crime eleitoral. O presidente da sessão recebeu o voto fraudado e destruiu o voto. Isso é crime. Um senador presidiário foi incumbido de receber os votos para triturar o papel. Ele lia antes e depois triturava. Isso é show de horror. O que aconteceu ali é show de horror. Então, com todo respeito, onde não existe controle é na esfera política. Ali não existe a punição por falta de decoro, não existe reação. Esses indivíduos se comportam acima do bem e do mal. Você ter punição para maus juízes e maus promotores, perfeito, é do jogo. Mas vamos fazer uma lei correta. Uma lei bem construída. E as corregedorias já punem. Quem que pune juízes? Eu ouço muito Quem que pune deputados e senadores? O que eu ouço muito é aquela questão que juiz, por exemplo, quando o juiz é corrupto e tal, ele é aposentado com o salário dele integral. Assim, eu ouço muito isso lá. Então, eu acho que existe uma questão aqui que realmente tem muita coisa para ajustar e a gente precisa discutir. Não é isso? Só um detalhe técnico sobre isso. De fato, do ponto de vista administrativo, é possível que se aplique a disponibilidade para um mau juiz ou um mau promotor. Mas não é só isso. Pela lei, esse mau juiz ou mau promotor, e nós tivemos alguns casos no estado de São Paulo, ele pode ser denunciado criminalmente. Sim, alguns casos no estado de São e Paulo. E ele pode sofrer uma ação de improbidade e ser condenado de maneira grave e pesada. E isso acontece. Mas poucas Os casos são provados. Não muito. Mas veja. Mas acontece. Então não vamos generalizar. Não vamos. Porque uma eleição dentro do tribunal ou do Ministério Público não acontece o show de horror que aconteceu no Senado. Então não vamos comparar coisas. Não estou comparando. São diferentes. Na verdade, aquilo ali mostra o quê? A bandidagem e a criminalidade ela está naturalizada. Sim. Aquela cena da eleição do Senado, ela mostra que as práticas políticas são práticas criminosas. O presidente da sessão, o senador que recebe 2 votos e vota 2 vezes, o senador presidiário que olha os votos antes de triturar. É uma sequência de show de horrores, né, que acontece na cena política, porque navegam na impunidade. Né? O que eu entendo é o seguinte: existem mecanismos para combater esses abusos, existe o abuso de autoridade, é sabido que existe no judiciário abusos, existem os mecanismos, existe a corregedoria, mas, como sempre no Brasil, a lei existe e não é aplicada. Esses exemplos todos que o Roberto está dando, existem leis que impediriam essas atitudes, esses comportamentos estão previstos, não podem acontecer. Mas acontecem, porque no Brasil a gente não aplica a lei. Ir lá e criar uma lei que vai para o outro lado, com generalidades, que cria insegurança, não resolve aquela questão das leis que já existem e não estão sendo aplicadas. Então nós temos que parar também com essa mania de a lei não é aplicada,
aplicada, então cria uma outra lei que não vai resolver, ficam duas leis que não vão ser aplicadas, ou se forem aplicadas não vão resolver o problema, em vez de ir e ver como que resolve as pequenas coisas que precisam ser ajustadas. Então criou-se tudo isso, e aí o Roberto está certíssimo, não existe abuso nos comportamentos dos senadores e deputados, não houve previsão, e o que aconteceu na noite de ontem, naquela votação simbólica, foi um claro exemplo de abuso. Aquilo é um golpe contra o povo. Praticou-se um golpe contra o povo, uma violação às regras da democracia representativa, houve um ato de deslealdade e alta traição ao povo. É isso que aconteceu. E não só ao povo, porque assim, lá eu estou me colocando, eu sou povo, eu sou cidadã brasileira, mas como parlamentar que representa o povo, eu fiquei indignada, porque eu não consegui representar, eu não consegui fazer o meu papel ali, porque a gente não tinha noção do que estava acontecendo lá. Não fomos consultados e não conseguimos nem votar não. Isso. Mas um detalhe nisso que você está falando, importante, Adriana, quando você lutou pelo voto nominal, é muito importante que as pessoas que estão assistindo tenham essa clareza. A Constituição consagra o princípio da publicidade. As coisas não podem ser feitas por baixo do pano. A Constituição determina isso. Então, esse pedido de voto nominal é um pedido para que a Constituição seja respeitada. O que se fez ali foi violar a Constituição até na forma. E esses tipos ambíguos, eles ferem a Constituição no artigo 93, no artigo 95, quando se fala em garantia da independência das instituições. Coloca de joelhos a magistratura, o Ministério Público, a polícia. É isso que essa lei faz. Inclusive os parlamentares que querem votar nominal. Não é verdade? Pois é. Bom, e agora eu acho que a última pergunta para a gente encerrar, até porque depois a gente vai ver se tem alguma pergunta ou não. Quem quiser fazer alguma pergunta, a gente faça a pergunta, porque nós sempre estamos com especialistas no assunto. O que você acha, Roberto, que deve ser feito? O que a sociedade precisa fazer? Porque o que eu vejo? Todo mundo fica indignado? Alguns vão para a rua, mas de uma maneira geral eu sinto a sociedade muito passiva. Sempre foi assim, sempre roubaram, não adianta fazer, vai ser sempre... O que a gente tem que fazer? Porque presta atenção, a sociedade, essa mesma que acredita nisso, é a mesma que vota nas pessoas que estão lá. Começa daí. Então, o que a sociedade pode fazer nessa situação para tentar mudar isso? Existe a questão jurídica, legal, que eu vou dar a minha visão sobre o que pode acontecer dentro das regras do jogo e o que cada um que nos assiste, concretamente dentro dessa lógica, deve fazer. Bom, a Câmara aprovou este projeto, ele já tinha sido aprovado pelo Senado. O Brasil tem esse sistema bicameral, Senado e Câmara. Tendo sido ele aprovado no Senado e na Câmara, um projeto em que isso acontece, ele segue para o presidente da República. Nós temos aquele princípio da separação dos poderes, então o presidente ele tem a incumbência de ou sancionar a lei ou vetar a lei. O presidente da República ele tem o poder de veto. E o veto pode ser integral ou parcial. Né? Já há uma movimentação forte no sentido de convencer o presidente a vetar. O ministro da Justiça externou uma nota colocando com clareza que esta lei, como foi aprovada, inviabiliza o Ministério Público e a polícia. Né? E várias pessoas estão se movimentando nesse sentido. Então o presidente ele tem o poder de voto. Agora, na sequência, porque os internautas que estão acompanhando podem perguntar, bom, vamos supor que o presidente vete. O assunto está resolvido? Não está resolvido, porque dentro desse mesmo sistema de separação de poderes, de freios e contrapesos, diante do veto, o assunto volta para a Câmara. Opa! E é possível que, com 2/3, o veto seja derrubado. Então você tem esse trâmite. Agora o presidente recebe para sanção o veto, total ou parcial, e depois, se a hipótese é de sanção, a lei entra em vigor, e aí você pode examinar essa questão no âmbito judiciário por eventuais violações à Constituição. Se o presidente vetar, o veto ele vai ser apreciado de novo pela Câmara. O que as pessoas podem e devem fazer? Eu penso o seguinte, hoje todo mundo é emissor de informação pelo seu celular. Verdade. Todo mundo que está nos assistindo pode pegar o seu celular e com as suas palavras, a partir do que entendeu deste assunto, pode gravar vídeos
e pode publicar nas suas redes sociais e pode mandar para cada um dos seus contatos de WhatsApp. E pode compartilhar esse vídeo. E pode compartilhar esse vídeo. Existem várias maneiras de você fazer com que essas informações circulem. Tá? Na Itália, a Operação Mãos Limpas naufragou porque a sociedade dormiu, porque houve letargia e não houve reação. O que nós precisamos? Da mobilização da sociedade para que isso não prospere. E isso depende de cada um, de cada uma. Não adianta ficar de braços cruzados esperando que esse problema vá se resolver. Ou as pessoas cumprem o seu papel, ou nós vamos ter aí uma tragédia que representa um retrocesso de décadas ou séculos no combate à corrupção. Esta lei representa exatamente isto. É um retrocesso civilizatório. Além da deslealdade, além da facada nas costas, é um retrocesso no sistema de combate à corrupção. Mônica? Você disse que a sociedade é passiva. Eu acho que hoje a sociedade está muito mais engajada. Com certeza. Claramente, a gente lembra há 2, 3 anos atrás, naquela fatídica noite onde as 10 medidas foram destroçadas, e atenção, eu não estou dizendo que as 10 medidas eram perfeitas, mas foram destroçadas na calada da noite. Só quem era da área do combate à corrupção é que realmente ficou sabendo e se mobilizou. Hoje, a sociedade está discutindo isso, está todo mundo querendo entender, todo mundo é a favor ou é contra. Então, essa força da sociedade, hoje a gente sente, é presente, as pessoas estão mobilizadas e não vão deixar isso passar em branco. Bom, mas a minha pergunta, até porque eu falei de ser passiva, porque o que a gente vê hoje, na minha opinião, é claro que a gente vê aqui no São Paulo, né? Que a gente aqui a gente vê a Paulista cheia e tal, mas a gente vê muito mais mobilização no teclado do que propriamente em fazer alguma coisa para impedir. Então, uma coisa fica lá discutindo. Agora, por exemplo, vai gravar um vídeo, chama o povo para discutir, vai lá em Brasília, sei lá, escreve pro seu deputado. Escreve pro seu deputado. Vai para a rua, ainda que virtualmente. Aí, eu acho que tem que fazer alguma coisa. Atenção. Primeiro veto e depois a mobilização contra a derrubada do veto na Câmara. A gente vai voltar a fazer outra live conforme as coisas forem acontecendo. Mônica, obrigada. Você quer dar algum recadinho para todo mundo? Só agradecer a honra de estar com vocês dois. São duas pessoas que eu adoro, admiro, estou sempre torcendo. Eu quero fazer um convite. Vai lá. Para quem está nos assistindo, acesse agora no Facebook Instituto Não Aceito Corrupção. Olha aí. Siga o Instituto. Isso mesmo. E Promotor de Justiça Roberto Liviano, a minha página no Facebook, em que eu compartilho permanentemente informações através de textos, vídeos. Aliás, na Folha de São Paulo de hoje, há um texto meu falando sobre a lei de abuso de autoridade seletivo. Né? Abuso de autoridade seletivo, é só para alguns, aqueles que não interessam para os detentores do poder, aqueles que talvez queiram ser canonizados pelo Papa Francisco. Muito obrigado. Pessoal, eu agradeço muito estar aqui com vocês. Para mim foi uma honra hoje fazer essa live com essas pessoas tão queridas, tão comprometidas com o tema. Então eu agradeço muito a disponibilidade. Eu chamei assim super em cima da hora e eles abriram a agenda, então é um prazer estar aqui. Obrigada. E façam as perguntas que também a gente encaminha. Sigam as páginas. Beijo, tchau, tchau.